Convidamos agora ao palco o Dr. Marcos Coelho Maturana, pesquisador do Laboratório de Análises, Avaliação e Gerenciamento de Risco, para apresentar sua palestra intitulada Análise de Risco nas Manobras de Navios em Portos e Singraduras em Rios, Contribuição do Fator Humano. Marcos Maturana é graduado em Engenharia Naval pela USP, mestrado e doutorado em Engenharia Naval e Oceânica pela USP. Atualmente é engenheiro de tecnologia militar do Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo, e pesquisador do Laboratório de Análise, Avaliação e Gerenciamento de Risco. Boa tarde a todos que eu não cumprimentei ainda. É um grande prazer estar aqui para falar para vocês da praticagem no Brasil, né? Nós estamos fazendo um trabalho juntos no Laboratório de Análise de Risco do Departamento de Engenharia Naval. São esses três pesquisadores aqui que estão envolvidos nesse trabalho. É o professor Marcelo Ramos Martins, que está fazendo pós-doc na Califórnia, não pôde estar aqui com a gente. O Danilo, que está ali atrás, está trabalhando com a gente, e eu mesmo, né? Esse trabalho ele foi proposto pela Conapara, né, para nós lá no laboratório, e a gente está fazendo um acompanhamento com o Sheikh, né, que é um prático, deve ser de conhecimento de todos, né? É bem interessante o acompanhamento dele e o interesse que ele tem demonstrado. Eu vou começar essa palestra falando assim sobre o que a gente está fazendo, né? Aliás, contextualizando o que a gente está fazendo, falando um pouco sobre a base normativa voltada à análise de risco, que é de interesse para a praticagem, a motivação para considerar o fator humano nessas análises de risco, os fatores de desempenho humano, né, que influenciam nessas análises que nós estamos fazendo, e o estado da arte da consideração do fator humano nessas análises. Essa contextualização eu vou passar bem rapidinho, né? E depois a gente vai falar mais especificamente sobre a metodologia que está sendo empregada e sobre a análise específica que está sendo feita, né, sobre esse trabalho. Então, aonde que a gente se insere, né, em termos de normatização? A gente tem um contexto em que a gente sai de uma regulação que é prescritiva e parte para uma regulação que é baseada em risco, né? Então, você tem a IMO publicando lá, já em 2002, o FSA, né, que já dá base para que os projetos na área, no transporte aquaviário, eles considerem análises de risco, né? E aí você tem uma série de justificativas para se fazer isso, né? Você tira a responsabilidade lá do órgão regulador e transfere a responsabilidade para todo mundo, né? Então, você tem mais flexibilidade e menos conservadorismo naquilo que você está colocando nas suas análises, naquilo que você está assumindo. Então, tem três pontos que são bem interessantes de notar, né? São assim, a maior capacidade de incorporar projetos inovadores e tecnicamente superior, com uma análise mais robusta e a custos aceitáveis, né? Espera-se que seja assim. Uma maior confiança quanto à segurança, porque você tem um entendimento melhor do risco que você está assumindo, né? E também dos riscos que são enfrentados, né? Também é possível fazer um melhor levantamento de medidas de mitigação, né? Você consegue fazer isso de maneira mais pontual. Agora, por que eu devo considerar o fator humano nessas análises? Essencialmente é bem simples, tem o número mágico de 80%. Né? O que é esse número mágico? As análises elas apontam, e os especialistas eles demonstram, que cerca de 80% dos acidentes que ocorrem no transporte aquaviário são ou podem ser atribuídos a fatores humanos. Né? O que são esses fatores humanos? São os fatores que influenciam o desempenho humano. Desempenho de quem? É o desempenho do comandante do navio, é o desempenho do prático também, né? É o desempenho do tomador de decisão, né? De todos aqueles que estão direta ou indiretamente envolvidos no sistema. Aqui tem uma figura, né, que simplifica um pouco, né? Tenta demonstrar de maneira simples a influência desses fatores.
né? Então, você tem os fatores ambientais, o treinamento, os fatores organizacionais, né? Antigamente, a gente imaginava que o que influenciava o desempenho humano são as coisas que estão presentes enquanto você desempenha, mas não é só isso, né? O ser humano é muito mais complexo do que isso, né? Outras coisas, histórias, coisas que aconteceram no seu passado, decisões de chefia, uma série de coisas, elas influenciam no desempenho do ser humano, né? Aí você tem esse ser humano inserido no processo, né? Aqui tem uma simplificação, né? É o ser humano, a ação do homem influenciando no processo, e depois você tem uma retroalimentação pelo sentido e percepção, né? Do ser humano. Bom, a gente faz, para modelar o desempenho humano, a gente faz simplificação de dependência, né? Das dependências entre esses diversos fatores, faz consideração daquilo que é mais relevante, né? Então, aqui, para um trabalho que foi feito, a gente apresenta algumas relações, né, de dependência. Então, os fatores organizacionais, eles influenciam mais diretamente os fatores físicos e mentais. Eu vou exemplificar daqui a pouco quais são esses fatores. Os fatores ambientais, eles influenciariam mais diretamente as habilidades, né, da pessoa, e as habilidades em si, elas influenciariam a execução da tarefa. Esse é um arranjo simplificado, né, considera as principais dependências, né. Existem dependências também interfatores aí, né, entre esses grupos de fatores. Aqui eu estou dando uma exemplificação para dar uma noção do que é cada coisa, né. Esses fatores, eles foram levantados de um trabalho anterior, semelhante a esse que nós estamos fazendo, para o caso do projeto que eu vou apresentar daqui a pouco. Tá bom? Então, quais são os fatores organizacionais, né? Exemplos de fatores organizacionais. Por exemplo, a carga de trabalho, né? É importante, né? Impacta o desempenho daquele que executa uma ação, né? A coordenação do trabalho, né? A bagunça, ela gera um baixo desempenho, né? A seleção de pessoal, né? Você vai selecionar gente que não tem capacitação, né? Ou não tem uma predisposição, né, para fazer um determinado trabalho, né? E os fatores ambientais são aqueles mesmo que a gente conhece, como temperatura, ruído, vibração, né? São exemplos. As habilidades requeridas são aquelas habilidades desenvolvidas, né? Por exemplo, capacidade de cálculo, de concentração, de memória. E aqui os fatores internos eu coloquei tudo que foi considerado no trabalho anterior, né? Só para exemplificar. Por exemplo, fadiga, dor, desconforto, né, os fatores físicos e os relativos a estresse. Por exemplo, a duração da situação de estresse, né, impacta o desempenho, a velocidade da tarefa, memória e outros fatores mentais. É complicado considerar e modelar o fator humano, não é simples, né? É necessário fazer essa modelagem e quantificação da contribuição ao desempenho humano em análise de risco, né? Visto que 80% de todos os erros, né, faltas que acontecem, ou que podem acontecer num sistema, elas são atribuídas a esse fator, não dá para desconsiderar. E para fazer a análise de risco é necessário fazer a quantificação, não é? Porque risco, por definição, né, exige a quantificação de consequências, certo? De eventos danosos, e a quantificação da frequência desses eventos, né? Então, como é que eu quantifico se não considerando esses fatores? Bom, nesse contexto, muita gente, mundo afora, no meio acadêmico ou na indústria, né, propôs técnicas para fazer análise de confiabilidade humana, né? Tanto que a gente consegue dividir essas técnicas em gerações, pelas suas características, né? As primeiras técnicas, elas tentavam modelar o elemento humano como um equipamento, propriamente dito. Você vai ter uma taxa de falha, ele vai ter os modos de falha e tudo, né? Essas técnicas foram muito utilizadas. Essa, por exemplo, a TERP, até hoje é utilizada, né, na indústria nuclear. Ela é aplicada, ela traz um modelo, ela traz uma experiência de campo, realmente, né, uma base de dados que foi obtida da indústria nuclear, mas a gente percebeu, né, todo mundo que trabalha com isso percebeu que ela não conseguia modelar tudo, né, não conseguia modelar as características humanas, né, fatores cognitivos, por exemplo, né, não eram possíveis de modelar ou representar, né, uma tomada de decisão não era possível representar. Então,
Outros propuseram outras técnicas, né? As técnicas de segunda geração, já considerando os fatores cognitivos e tudo mais, né? Mas ainda não foi o suficiente, né? Então outras técnicas foram propostas, agora baseadas em simulação de desempenho humano, inteligência artificial e outras coisas mais, né? Aqui tem uma listinha de problemas, né, que a gente enfrenta nessa área com a aplicação das técnicas existentes, né? Nessa situação toda, alguns atores propuseram, então, o emprego das redes bayesianas, né, para simplificar a representação das dependências e tudo mais, né, é visto como uma solução para algumas dessas limitações, né, facilitar a modelagem e tudo mais. Aqui tem um exemplo do que é uma rede bayesiana, né? Ela faz uma representação de um universo, né, de um domínio, né, de probabilidades, né? Ela simplifica muito a representação de uma conjunção de probabilidades. Aqui dá para ver quais são as probabilidades que eu preciso para fazer esse modelo, né? Está tudo colocado aqui, né, no modelo binário aqui, né? Se eu tivesse que representar isso de uma outra maneira, da maneira clássica, eu teria mais de uma centena de probabilidades alimentares aí, né? E, além de tudo, eu consigo representar as dependências entre os fatores que são importantes, né? Eu vou passar mais adiante. Daqui a pouco a gente volta nessa questão das redes, né? Bom, o que justifica o emprego das redes bayesianas na análise de confiabilidade humana? Várias coisas, né? Colocado em diversos artigos científicos aí, né? Elas são bons modelos causais, são capazes de auxiliar na representação de dependência, análise comparativa de risco, né? Uso de inferência bayesiana e uma série de coisas aí. Uma metodologia proposta lá pelo nosso laboratório para fazer a análise de confiabilidade humana via rede bayesiana está colocada aqui, né? Então, em princípio, você faz uma familiarização, depois você parte para a análise qualitativa, depois você quantifica e incorpora esse resultado na análise de risco, né? No exemplo que eu vou colocar mais adiante, a gente faz, a gente volta nessa questão aí da metodologia. O que é uma rede dos fatores de desempenho, né? Foi colocado aqui. É uma rede que você agrega todos aqueles fatores que a gente colocou anteriormente. Essa rede aqui é uma rede que vale para tudo? Não, é uma rede específica para o problema que está sendo analisado. Nesse exemplo específico, a gente tem ali uma ação que é, por exemplo, checar a execução de comando de Leme, né? Que é uma ação comum aos pilots, né? Aí exigiria o que desse prático, né? Exige que ele tenha concentração, que ele tenha percepção, uma memória de curto prazo, né? Que precisa fazer uma leitura de onde que estava para fazer uma relação com o que está acontecendo. Quais são os fatores internos que estão influenciando isso? A questão da fadiga, a qualidade do sono, o estado emocional do prático, que vai influenciar naquela ação que ele está executando. Quais são os fatores ambientais? Por exemplo, a tempestade ali está colocado como um fator que atrapalharia a execução da ação ali, né? A concentração. E quais são os fatores organizacionais? Aí eu coloquei também os fatores organizacionais relacionados. Essa é uma rede bem preliminar, né? Vou colocar só como exemplo para vocês, tá bom? Aliás, tudo que foi falado aqui é só como exemplo para contextualizar o que eu vou colocar depois, tá bom? Como é que eu faço, então, a quantificação? De onde eu tiro os dados para alimentar essa rede? A gente tem uma técnica, a gente chama de TEC-A, que é uma técnica para geração de modelos quantitativos. Essa técnica ela faz a combinação de dados de diversas técnicas de análise de confiabilidade humana. Essas técnicas de análise de confiabilidade humana, por sua vez, elas fazem coleta de dados de campo, efetivamente. Elas utilizam os dados que são coletados na indústria. Por exemplo, a TERP, né, aquele exemplo que eu coloquei para vocês da indústria nuclear, ela pega os dados da indústria nuclear, né? Então, a TEC-A ela gera um modelo que é genérico, né? Então, você consegue usar os dados a partir daí. A metodologia que foi colocada, ela serve para uma tarefa, mas para fazer análise para estudo de um evento, você precisa fazer a combinação das diversas tarefas que são necessárias, né? E aí você faz isso usando combinação probabilística
ou com as técnicas consagradas, por exemplo, uma árvore de falha, ou mesmo desenvolvendo uma rede específica para isso daí, que é o que esse slide aqui está querendo dizer. Bom, aí aqui a gente vai já para o projeto específico que nós estamos desenvolvendo, né? Esse projeto específico, ele tem o objetivo de desenvolver, dois modelos de desempenho humano, né? Aí foi colocado no item 1 ali, né? Para aproximação de navios em portos brasileiros e singraduras em rios navegáveis. Então, é um para cada o tipo de operação, né? O objetivo desse modelo, que foi colocado como desafio para nós, é comparar os cenários, né? Relativos à presença de um ou dois práticos a bordo. Então, a gente precisa comparar o desempenho humano nessas três situações aí, né? Esse foi o desafio que foi lançado. E nós, então, decidimos avançar, né? Colocamos fizemos uma proposta e, bom, esse é o estado atual do projeto. Bom, essas são as atividades que nós resolvemos desenvolver. Primeiro, a gente fez uma revisão bibliográfica, né, para se atualizar a situação, né? Nós começamos a fazer entrevistas práticas para tentar entender como é que funciona a atividade, né? Como é que funciona essa singradora em rios, como é que funciona essa atividade de entrada e saída num porto, né? E depois a gente fez o acompanhamento das manobras, né? Daqui a pouco eu vou avançar sobre isso daí, né? E aí a gente começou a desenvolver o modelo, né? Primeiro com análise de tarefas, tá bom? Aí isso daqui a gente vai exemplificar mais adiante. Bom, uma das atividades que nós desenvolvemos foi acompanhamento das manobras no TPN. Muitos de vocês já passaram por isso aí, se não todos, né, de fazer treinamento, de participar de manobras no TPN, né? Ao longo desse ano, nós acompanhamos diferentes manobras no TPN, né? Nós fizemos entrevistas com os práticos que estavam presentes, né, e comandantes estavam presentes também, né? No TPN não só os práticos frequentes, mas também os comandantes de várias empresas, por exemplo a Petrobras, né? E aí a gente coletou dados relevantes sobre quais são as atividades que são desenvolvidas, né, nas operações de nosso interesse lá, e quais principalmente são as dependências entre os fatores humanos, né? Aqui tem uma relação das manobras que nós acompanhamos no TPN. Né, aqui a gente acompanhou manobra por Suape, Alumar, Angra, né, e por aí foi. Né, o Danilo, principalmente, esteve presente em todas. Bom, paralelamente, nós fizemos a visita ao Porto de Santos, né, com o apoio muito importante da praticagem de Santos. Né, nós pudemos acompanhar os práticos comandantes, nós pudemos entrevistar esses práticos, né, entrevistas informais, né, não estruturadas, né, e os envolvidos nas atividades de suporte também, né, as pessoas estão preparando tudo lá para que os práticos façam um bom trabalho, né. Aí aqui tem uma lista das manobras que a gente acompanhou no final de semana, né. Aqui a gente não colocou quais foram os navios, né. Partindo de todo esse conhecimento, né, foi bastante trabalho, muita informação coletada, né, nós começamos então a fazer o sequenciamento das tarefas, que o que a gente entendia ser a sequência de tarefas, qual que era o procedimento e tal, adotado, tanto para a entrada quanto para a saída dos portos. A gente ainda não foi para a questão da singradura nos rios, né, então nós fizemos uma divisão aqui das atividades que são executadas, né, aliás, do grupo de tarefas. Tá bom? Aí nós apresentamos esses grupos de tarefas para os práticos, não é? Lá no TPN, e fizemos correções, né? Então eles nos ajudaram a chegar num ponto mais interessante, e isso gerou esse resultado que está colocado aqui para vocês, bem simplificado, tá bom? Aí a gente tem também as subtarefas, as subrotinas e por aí vai. Aqui nós temos um exemplo, né? Não sei se está dando para ler, acho que não, né? De navegação no canal, atividade de navegação, especificamente de navegação do canal, né? Quem estão os envolvidos? A gente tem o prático ali, o PRT, o comandante e o timoneiro, né? Nessa tarefa. Aí depois nós temos atualização sobre o tráfego em eventos extraordinários no porto, né? Que seria feito por um segundo prático, não é isso, Danilo?
Seria um segundo prático, não é? E aí você tem as atividades que seriam, as sub-rotinas seriam desenvolvidas ali, que seria receber a informação de stakeholders e passar a informação a stakeholders, né? Depois nós temos outras subatividades colocadas ali. E por fim nós temos esses verdinhos aqui mais escuros, né? O que é isso aqui? Isso aqui é aquela quantificação com a TEC-AR, né? Então, até aqui nós temos a informação coletada junto dos práticos, os comandantes e tudo mais, aquele sequenciamento de tarefas. E ali a gente tem as atividades associadas no modelo de desempenho. Com isso, a gente já consegue quantificar a tabela de probabilidades condicionais da rede bayesiana. Então, a gente já tem um modelo genérico simples das atividades que são desenvolvidas, né? Bom, como eu coloquei para vocês, essa é uma atividade que ela está em desenvolvimento, né? A gente está aqui em 6 meses de desenvolvimento, a gente já fez aquele primeiro passo, que é fazer a entrevista, coleta de informação, visita, né? As operações, né? e as simulações. E agora nós estamos avançando no detalhamento desse modelo, né? A partir daqui a gente vai partir para o outro modelo e vai chegar à mesma sequência de tarefas que nós temos aqui. Tá bom? Nós estaremos no 8º mês, nós avançamos muito rápido, nós tivemos um apoio, uma recepção da praticagem muito boa, então o trabalho ele avançou muito rápido, né? Mas nós temos ainda aí quase 3/4 de tempo ainda para fazer com que esses modelos eles cheguem num estado bem interessante, né? O que está faltando a gente fazer ainda, né? É só olhar ali, a gente ainda tem que fazer a determinação específica dos fatores de desempenho e verificar e fazer o ajuste das probabilidades condicionadas, né? Que são a base quantitativa específica também para os modelos que nós estamos desenvolvendo. Né? Por enquanto é tudo genérico. Bom. E depois a gente vai fazer um estudo de caso e aí a gente vai fazer a quantificação realmente do que eu vou colocar aqui para vocês. Bom, isso aqui é aquela coisa que eu falei para vocês de onde que sai a probabilidade dos erros humanos. Tá bom? O que a gente espera então? Retomando em parte o que a gente colocou. A gente espera o desenvolvimento de 2 modelos que são padrão, são genéricos em rede bayesiana, desenvolvido para análise de confiabilidade humana, que pode ser usado para tomada de decisão, pode ser usado para incorporação do elemento humano em análises de risco, não é? Um estudo de caso com aplicação da rede bayesiana desenvolvida para a manobra de aproximação portuária. Nós vamos fazer a quantificação específica de o que é a contribuição humana nessa manobra, né? Nós vamos fazer uma análise de sensibilidade na rede, mostrando a contribuição de cada fator humano para os eventos indesejados, para o caso específico. A gente vai saber quais são os fatores que mais estão impactando os resultados naquele caso específico. É sono, os práticos não estão dormindo muito bem, né? Estou exemplificando aqui, tá bom? Então, vai ficar acusado lá na análise de sensibilidade que a gente vai fazer, tá bom? E, por fim, a gente pretende apresentar uma análise comparativa dos 3 cenários de interesse, né, para esse estudo de caso específico. O que seria o impacto para o risco de tirar, por exemplo, os 2 práticos para aquela manobra específica, tá bom? E o que seria o impacto, aliás, de tirar o único prático, né? Ou o que seria o impacto de colocar um prático extra na manobra, em termos de risco, tá bom? O que eu quero salientar aqui, eu não escrevi aqui, mas que é importante. Esse modelo, ele nada mais é do que uma representação do conhecimento daquele que é o dono do problema, né? Nós somos analistas de risco, nós entendemos de probabilidade, nós entendemos de relações causais, né? Nós sabemos desenvolver modelos e tudo mais. Mas quem entende de manobra, quem entende de fator que impacta, é quem trabalha, quem está efetivamente em campo. Então, é isso que eu queria colocar, né? Esse aqui não é uma representação do meu entendimento, né? A gente tem que chegar num consenso das bases que estão sendo colocadas ali. Tá bom? Eu acho que isso é bem interessante de colocar. Bom, para finalizar, eu quero agradecer novamente a oportunidade de poder falar e poder trabalhar com vocês, né, nesse projeto que é bem interessante. A gente já vinha
trabalhando em projetos semelhantes, né? A gente já fez operação de cabotagem, fez a quantificação, desenvolveu rede Bayesiana e tudo mais, mas para águas restritas a gente nunca tinha colocado a mão, e está sendo uma oportunidade bem interessante e que a gente quer agradecer a vocês, a CONAP, pela oportunidade de fazer esse trabalho. Tá bom, gente? Então, muito obrigado e boa tarde a todos. Senhor Marcos Maturana, obrigado por sua apresentação e convidamos o prático Portos Augusto de Lima Filho para materializar esse momento tão especial.